na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Com a paz do Senhor Jesus, todos que estão videologados conosco, todos que estão nos assistindo. Este é o programa da Superintendência Juventude, Ministério e Restauração, a qual a sede fica localizada, a sede internacional do Ministério, Avenida Farrapos, número 312, aqui em Porto Alegre. Estamos aqui hoje, neste programa, com a presença do irmão Jeremias. A paz do Senhor, irmão Jeremias. Paz do Senhor, irmã Aline, e a todos os videologados também. Desejamos uma ótima noite na paz do Senhor e que todos nós aqui, juntamente convosco, possamos ser abençoados por Deus através da sua palavra nessa noite. Amém. Deus. O irmão Jeremias é líder de uma de nossas congregações, é líder da Juventude Canarinho, né? Glórias a Deus. Hoje está aqui conosco para estarmos acrescentando na obra do Senhor. Paz do Senhor, né, irmã Tayane. Paz do Senhor, irmã Aline, paz do Senhor, irmão Jeremias, paz do Senhor a todos que estão videologados conosco. Deus abençoe. Amém. Irmã Tayane também é uma jovem que é uma bênção, sempre presente, sempre constante. Firme e abundante, sempre constante, né? Glórias a Deus. Glória a Deus. Tayane, sempre disposta a estar servindo ao Senhor. Aleluia. Então, o nosso tema de hoje, que o Senhor nos direcionou, que nós consideramos, o tema é sobre o Espírito Santo. Nós consideramos, não, ele é muito importante, aleluia. A palavra nos fala que ele é o grande eu sou, né? Glórias a Deus. Então, estamos aqui hoje para estarmos falando sobre a presença gloriosa, sobre o nosso Consolador, o nosso advogado, nosso amado Espírito Santo, aleluia. E gostaria de estar dando início a este tema com a palavra em Gálatas, capítulo 5, e versículo 22. Perdão, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Aleluia. Glória a Deus. E se vivemos pelo Espírito, também andemos no Espírito. Aleluia. Antes de nós estarmos iniciando essa programação, o tema, eu gostaria de nós estarmos fazendo uma oração. Irmão Jeremias, ora por nós, que o Senhor dirija nossas palavras, dirija o tema, dirija os louvores, tudo aqui, que seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, oramos. Senhor dos Exércitos, chegamos em Tua estamos mais uma vez, presença, Senhor, Pai, na Tua na noite presença, deste Pai dia. querido, Pai amado. Estamos aqui, Senhor, neste Te estúdio, glorificamos, Pai, Senhor, o Teu videologados, nome, Pai, por com mais uma vez muitas estar pessoas aqui, do Senhor. outro lado, Senhor, Espírito Santo que de Deus, te estão pedimos que o ansiosos Senhor por venha ouvir nos algo de Ti, dirigir, ó Pai Senhor. querido, Pai Não para amado, ouvir para uma fazer a Tua palavra vontade, humana, mas para para ouvir falar, a santa Senhor, e do Teu poderosa amor, palavra do Senhor. para falar da Tua Pai, que este palavra que tema é fiel tão e importante verdadeira, para as Senhor. nossas vidas, para o nosso crescimento, Espírito na Santo fé, de Deus, que o Senhor venha na nos Tua guiar, palavra, Pai Senhor, querido, Pai que a amado. presença do Teu Nos ajudar, Espírito nos dando Santo graça, nas nossas sabedoria, vidas, que esse tema possa entendimento. impactar a cada Espírito vida que Santo está de nos Deus, que através assistindo, deste tema, possa impactar Senhor, a nossa o vida Senhor que venha estamos falar, aqui, Senhor, com Pai, pessoas que estão e que nós possamos assistindo, dia Senhor, após este dia vídeo. estreitar o nosso Oh, relacionamento Deus, íntimo muitas com o vidas para Senhor, ti, Senhor, com o aleluia. Seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te Amém. agradecemos. Amém, aleluia. Nada mais importante, nada mais precioso do que a presença do Espírito Santo, aleluia. Glórias a Deus. Então, hoje pela tarde, eu passei a estudar um pouquinho sobre a presença, sobre a pessoa do Espírito Santo, aleluia. Ali fui achando algumas coisas, fui anotando, né, que ele é alguém da Trindade, glórias a Deus, por isso ele habita no cristão. Ele habita em nós, aleluia. Ele é responsável por nos convencer das nossas falhas, nos arrependermos. E ali eu fui vendo que o Espírito Santo, ele nos constrange, né? Glória Satanás a Deus. acusa. Satanás põe acusação em nós. Mas É o o Espírito trabalho Santo, dele. é o serviço dele, né? Acusador e mentiroso. Mas o Espírito Santo do Senhor nos constrange, né? Diante do dia a dia, nós que ainda estamos vivendo num corpo limitado, né? Até a volta do Senhor. Nós vivemos em constante batalha espiritual, né? E a presença do Espírito Santo, né, vai nos auxiliando, vai nos instruindo, vai nos capacitando. E mediante os erros, para nós termos ciência disso, o Espírito Santo nos constrange a vermos que estamos, né? Como eu vinha falando com a senhora, né? Quando cheguei de serviço em casa, eu
fui estudar ali sobre o Espírito Santo e eu achei essa palavra Gálatas, capítulo 5, que a irmã leu, e eu estava vendo ali a parte, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. E viver também no Espírito é ali estar disposto a estarmos com o nosso ouvido sensíveis para ouvir a voz de Deus. E eu, enfim, falando com Deus, quando eu li esse versículo, eu pedi para Deus um exemplo, né? E eu, como trabalho, eu ando muito de ônibus, então eu passo todo dia pela Assis Brasil. E esses tempos, eu estava atrasada, chamei um Uber para ir pro serviço, né? E daí ele perguntou para mim se eu preferia ir pela Freeway. Deu, ok, né? Vou chegar mais rápido, pode ir pela Freeway. Sim. E eu achei muito interessante a questão de como nós, seres humanos, temos a maneira, por instinto, digamos assim, querer tudo rápido, né? Tudo para ontem. E com pressa. Tudo com pressa. Então, quando nós estamos com pressa de algo, né? Um exemplo, assim, se nós estamos com pressa para vir de Cachoeirinha para Porto Alegre, a gente pega a Freeway, que não pega trânsito nenhum, não pega Assis Brasil, não pega ali a principal de Cachoeirinha, e a gente vai embora, vai bem rapidinho. E eu parei para pensar que assim é a nossa vida com Deus. Muitas das vezes, se a gente não tiver com o Espírito Santo nas nossas vidas, que se nós não tivermos com o nosso ouvido atento à voz de Deus, nós sempre vamos querer um caminho alternativo que não é aquele da vontade de Deus. Então, eu achei isso muito interessante, porque muitas das vezes a gente pede algo para Deus e a gente quer algo ali para agora. A gente não quer esperar o processo, porque para a gente chegar em Porto Alegre é um processo. A gente tem que passar pela principal, a gente tem que passar pela uma partezinha só da Freeway, a gente pega Assis Brasil para até chegar ao centro de Porto Alegre. Então, é tudo um propósito. É assim a nossa vida com Deus. É tudo um processo, perdão. É tudo um processo. Por etapas. Exatamente. É por etapas a nossa vida com Deus. E sempre, como nós, seres humanos, temos o instinto de querer tudo para ontem, a gente quer pegar a Freeway pelo que é o caminho mais rápido. A gente quer ir no já, né? No logo. É isso aí que a irmã falou mesmo. Porque ali, quem sabe, há um propósito que o Espírito Santo preparou ali. O Senhor, às vezes, atrasa o nosso itinerário, né? Porque algo Ele tem pra gente o Espírito naquele Santo momento. nos conduz ali, né? Aqui, ó, a irmã falando, já me veio que eu tinha anotado ali. Que o Espírito Santo, ele tem vontade própria. Né? Então, assim, como a irmã... Quem sabe aquele dia não era para pegar a Freeway, é para ir direto. Sim. Ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Sobre a viagem de Paulo. Paulo estava viajando em missões, né? E aqui fala sobre o Espírito Santo. Atos 16, versículos 6 e 7. Aleluia. Então, é o Espírito Santo que conduz, né? Como a irmã falou ali na estrada, no nosso dia a dia, nosso itinerário ali, o Senhor atrasa, porque o Espírito Santo é um ser, ele tem vontade própria, mas ele habita em nós, aleluia. E mediante a nossa carne diminui, o Espírito, né? Cresce, né? Que nós diminuímos e o Senhor cresce. Ali em Atos 16, versículos 6 e 7 diz assim: Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo a Mísia, intentaram ir para Bítnia, mas o Espírito Santo não permitiu. Né? Então vimos ali que Paulo foi instruído a seguir outro caminho, né? E o que Paulo fez? Paulo obedeceu, né? Paulo foi obediente à voz do Espírito Santo. Ele estava sensível? E isso, estava sensível à voz do Espírito Santo, né? Nós ainda somos limitados numa carne, vivemos num corpo limitado de carne e osso, né? Mas o Espírito Santo nossa carne tem que diminuir, o Senhor crescer, né, irmão Jeremias? É interessante, mano, quando a irmã falou ali, né? O Espírito Santo, ele tem vontade própria. Tem um versículo que eu gosto muito, volta e meia eu cito lá na Canarim, está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Acompanhando faz parte do diálogo de Cristo e Nicodemos, né? Ah, sim. Justamente fala sobre o novo nascimento. E aí no versículo 8 diz assim: o vento, e aqui o vento, né, é um símbolo do Espírito Santo, né? Cristo falando para Nicodemos: o vento assopra onde quer. Ou seja, o Espírito Santo, ele é independente.
Ele tem a sua própria vontade, ele assopra, onde ele quer. Ele age onde ele quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E se nós pararmos para pensar e meditar nessa palavra, né, ouvindo a irmã Tayane falando, né, que o ser humano ele quer atalhos, muitas vezes, né? Ele não quer passar por todo o processo, ele quer encurtar as coisas, né? Só que o Espírito Santo ele tem a sua forma de agir. Sim. Né? E aquele que realmente é nascido do Espírito, ele não procura atalhos, ele procura a direção do Espírito Santo de Deus. E qual é a direção do Espírito Santo? Né? Não saber de onde vem nem para onde vai. Ou seja, você não tem o controle. O ser humano, ele tem uma busca incessante por controle. Nós queremos controlar o nosso dia, o que nós vamos fazer, a que horas vamos fazer, como vamos fazer. Tudo a gente quer controlar, né? A gente tem um cronograma, né? No trabalho, como a gente vai executar o trabalho da melhor forma, como a gente vai organizar a casa da melhor maneira. Ou seja, tudo o ser humano tem que ter um controle. Mas, quando nós somos nascidos do Espírito, nós até temos o cronograma. Nós colocamos o cronograma nas mãos do Senhor de, Senhor, esse é o meu cronograma, agora faz o teu. Isso. Né? E dirige o meu dia, dirige a minha vida. Quantas vezes a gente saiu e pensou assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou na igreja e vou fazer desse jeito. Chegar lá e o Espírito Santo, não é do teu jeito, é do meu. Né? Então o Espírito Santo ele age, ele assopra como ele quer, onde ele quer. Né? E nós, a partir do momento que nós nascemos de novo e nós temos esse entendimento, e o nascer do Espírito é essa ideia de ser guiado pelo Espírito. Né? Não é apenas aquele batismo em água, não. Né? O batismo em águas, ele é apenas uma confissão pública de fé, um ato onde nós anunciamos publicamente que nós nos entregamos a Cristo, né? Enterramos, mortificamos a velha criatura e agora somos nascidos de novo, somos novas criaturas. Esse nascido de novo é guiado. Uma casa habitada pelo Espírito Santo. Exatamente. Né? Verdade, a gente quer tudo muito prático, né? Tudo muito controlável, né? Nem o meu exemplo de hoje, falando do meu esposo sobre a escala, né? Não é da minha vontade, porque todo mês a gente tá aqui, meu Deus, que um tempo vão se enjoar. Mas houve a questão do Espírito Santo, da questão de o Senhor me ser esposa e me submeter também, é uma ação do Espírito Santo, é uma coisa tão simples. Mas honrando um compromisso, coisa eu tô vendo que é o Espírito Santo trabalhando, né? Porque a gente trabalha na obediência, na submissão, e ali eu me fui estudar de tarde, ali eu pude ver quão maravilhoso foi, porque, como eu estava dizendo para a irmã Tayane, a gente vai pesquisar ali, vai procurar algo sobre o Espírito Santo, aquilo abre um leque infinito, né? Tantas coisas, né? Como o Espírito Santo é grandioso, é maravilhoso, né? Então, eu vi que aquilo ali, essa minha ação de submissão, meu esposo está aqui apresentando o programa, serviu para o meu elevo espiritual. Né? E isso, graças à ação do nosso Espírito Santo, nosso Consolador. Aleluia. E é importante também a gente frisar que o Espírito Santo, ele não é uma força cósmica. Não. Né? O Espírito Santo, ele é Deus. Né? Nós, a Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração, defendemos, né, a ideia da Trindade. Né, que o próprio Senhor Jesus deixou claro lá em Mateus 28, 19, né, quando momentos antes de ele ascender aos céus, ele disse assim, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. É uma das pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós olhamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vemos a ação do Espírito Santo. Em Gênesis 1, ele pairava sobre a face das águas. E ali a gente vê a Trindade, né? Deus, como arquiteto criador, disse, haja luz. Né? E ali nós temos o verbo haver, né? Jesus, o verbo que se fez carne. Né? E no versículo 2, né? E o Espírito se movia sobre a face das águas.
Nós vemos em todo o Velho Testamento a ação do Espírito Santo. Há muitos que focam bastante, né, nos evangelhos, né, o fato do batismo de Cristo, o Espírito Santo vem sobre Jesus, depois Atos 2, né? Sim. Mas, se nós olharmos, o Pentecostes. Espírito Santo veio sobre os profetas, sobre Elias, né, sobre Samuel, sobre vários reis como Davi, Sansão, Gideão. Então, o Espírito Santo, no Velho Testamento, ele agiu na vida de várias pessoas, veio sobre várias pessoas, né? Isso. Então, nós vemos uma ação muito, muito vasta do Espírito Santo em toda a história da Bíblia, né? Em toda a história da humanidade, na verdade. Isso é no Antigo Testamento. Hoje à tarde você estava lendo, porque a gente, como o irmão falou, né? A gente vê o Espírito Santo bastante, assim, em evidência no Novo Testamento, né? Então eu fui procurar ver ali. E no Antigo Testamento a gente vê, assim, que o Espírito Santo também, né? Capacitou ali. Eu fui botando ali José para interpretar aquele sonho de Faraó, né? Com certeza foi uma ação do Espírito Santo, né? Deu habilidade, inteligência para ele, capacitou Gideão na liderança, né? Deu força a Sansão, né? Falava através de profetas. Tudo a gente vê uma ação do Espírito Santo, né? Mas quando Jesus morreu por nós e houve a ascensão de Jesus aos céus, né? O Espírito Santo veio e habitou em nós, né? Aí nós agora, como vou dizer, somos representantes do Espírito Santo aqui na Terra, aleluia. Isso é um consolo para o crente, né? Porque nós temos o nosso Consolador morando em nós, né? Mas também é um alerta para estarmos vigilantes, porque nós somos a casa e a morada do Espírito Santo. Então nós temos que refletir o Espírito Santo nas nossas ações, na nossa vida, nós temos que ser um exemplo que o Espírito Santo faz morada em nós, né? Então por isso que a nossa carne, né, o nosso eu tem que ficar esmiuçadinho ali para o Espírito Santo fazer morada permanente em nossas vidas. Aleluia. E como é maravilhoso saber que nós temos a oportunidade de ter o Espírito Santo na nossa vida. É. E, inclusive, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e no versículo 13, ele nos fala... Lucas 11, 13. Isso, Lucas capítulo 11, versículo 13, olha só que palavra maravilhosa que Cristo nos deixa. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, se porventura você não tem o Espírito Santo, né, e você está vendo essa live, você fala, mas eu gostaria de ter isso. Né? O próprio Senhor Jesus está dizendo aqui, né, que se nós, sendo maus, nós damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor não nos dará o Espírito Santo se nós pedirmos. Né? Então, como eu faço para ter o Espírito Santo? Peça a Deus. Peça a Deus para que Ele lhe dê o Espírito Santo. E uma vez que você tiver o Espírito Santo na sua vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem e a mulher, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma vez que o Espírito Santo vem sobre nós, ele abre os nossos olhos, né? É como se caísse escamas das nossas vistas e nós passamos a ver aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que nós estamos pecando, aquilo que nós estamos ferindo, né, a santidade de Deus, a justiça de Deus. E quando nós conseguimos enxergar isso, né, através da ação do Espírito Santo na nossa vida, vem um arrependimento. Né? Sim. E com isso nós conseguimos nos aproximar mais de Deus e ter, né, o Espírito Santo na nossa vida, ser a morada do Senhor, né? Ser a morada do Espírito. Isso, nós não estamos falando de religião, né? Não estamos falando, seja, tu tenha um encontro com Jesus. Exatamente. Tenha um encontro, né, com o Espírito Santo, né, irmã Tayane? Glória a Deus. Vamos estar louvando o nome do Senhor, aleluia. Vamos estar agradecendo, aleluia. O Senhor se faz presente em nosso meio, aleluia. É um tema, assim, que a gente sente a graça do Senhor sobre nós, aleluia. Vamos estar louvando. Você que está nos assistindo, seja alcançado pela graça do Senhor. Louve o Senhor juntamente conosco, aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor te abrace, te console. Indiferente da situação onde tu te encontra, aleluia. O Espírito Santo é um Deus de perto, é um Deus que sonda, um Deus que te conhece, aleluia.
Louve ao Senhor juntamente conosco, que esse louvor te alcance. Aleluia. Quando descem lágrimas dos olhos e o coração se alegra, recebendo o Salvador, a brisa tão suave e serena me transporta num instante, bem pertinho do meu Deus. Eu começo a cantar um hino celestial. Eu começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Quando sinto arder o fogo santo, aleluia, a tristeza e o pranto dão lugar à comunhão. A igreja deixa então passar a hora, não tem pressa de ir embora. É tão bom estar com Deus. Eu começo a cantar um hino celestial. Eu começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Eu começo a cantar um hino celestial. Eu começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Glórias a Deus. Louvor antigo. Glória Glória a Jesus. A irmã Tayane ficou observando. Glórias a Deus. Aleluia. Nós já passamos dos 30. Aleluia. Então esses louvores já vêm lá da nossa mocidade, né, irmão Jeremias? Glória a Deus. Mas glórias a Deus, a mocidade é abençoada por Jesus, os louvores atuais também, glórias a Deus. Então falamos ali que a presença do Espírito Santo, aleluia, louvando, esquecendo este mundo mal. Nós sabemos que vivemos ainda, né, num mundo que jaz no maligno, somos, né, como dizer, o crente mata um leão por dia, aleluia, mas nós temos, aleluia, a presença doce do Espírito Santo, né. Vivemos num mundo que não tem, se for olhar a lógica humana, né, estamos vendo que estamos na última hora da igreja, estamos na última hora, se aproxima o arrebatamento da noiva do Senhor, né, mas o Espírito Santo do Senhor nos conduz, Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso amigo fiel, aleluia, é o Deus que cuida de nós. Irmã Tayane. Em Hebreus 9, 14. Glórias a Deus, aleluia. Bastante versículo base, bastante coisa. Glórias a Deus aí. Eu tava ali, né, pescando alguma coisa pra puxar também no versículo. Eu tava entre dois versículos. Deu qual que eu falo agora? Vamos lá. Glória a Deus. Mas, glória a Deus. A palavra do Senhor se renova. Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a Deus vivo. Eu achei muito interessante essa palavra, porque o Espírito Santo
ele tá sempre ali para nos ajudar, para nos auxiliar. E ele é quem nos, como posso dizer, nos envergonha nos nossos pensamentos, nos constrange. Essa é a palavra mesmo. Constrange o nosso pensamento. Porque muitas das vezes a maior parte dos nossos pecados vem do pensamento. Sim, da nossa mente, né? Da nossa mente. A nossa Campo mente de batalha. é uma coisa que eu aprendi no curso de missão é que a gente tem que ser a nossa mente deve ser nossa cativa. Nossa, tem que ser nossa escrava, no caso. Sim. A gente que tem que dominar a nossa mente, porque é através da mente que vem os pensamentos malignos, né? Sim. Então, nossa vida com Deus, no momento que nós estamos com Deus, é o Espírito Santo que nos constrange daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. Diversas situações a qual eu estava, um exemplo também que eu tive uma dificuldade no meu serviço, né? Ali foi o Espírito Santo que me constrangeu, porque se eu falasse algo, eu poderia estar saindo fora da minha razão e poderia estar pecando contra a Deus e também dando mau exemplo, né? Veio a ira, mas tu não pecou. Veio a ira, mas eu não pequei. Glória a Deus. E é o Espírito Santo mesmo que nos envergonha, né? Para que nós não pecamos. A palavra de Deus mesmo diz. Eu não tinha lido ainda esse versículo. Mas eu sempre falava, né? Eu sempre criei, enfim. Sempre levei isso comigo, que é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda para que nós não pecamos. Não viemos pecar. E lendo essa palavra veio de encontro certinho para a situação que eu estava passando, no caso, que é tudo o Espírito Santo. Que nem a irmã falou que quando a gente fala sobre o Espírito Santo, abre um leque para diversas coisas que nós podemos falar sobre o Espírito Santo. E para mim, uma das principais é que se não fosse pelo Espírito Santo, né, nos guiando, a gente estaria pecando conscientemente. Estaria todo momento pecando, porque ali em João 14, a partir do verso 16, já começa a falar que Jesus, né, na sua crucificação, falou que ele iria, mas ele ia deixar o Espírito Santo Consolador. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo ele começou a guiar nossas vidas, porque como a irmã disse, né, o Espírito Santo faz parte da Trindade, o Espírito Santo é Deus. Então, é uma maneira de Deus habitar em nós, até porque não tem, acredito eu que não tem como, porque nós não iríamos aguentar o poder de Deus, né? Mas é algo surreal, algo incrível mesmo, que é o Espírito Santo, que está sempre nos guiando e que ali no momento que eu estava estudando, eu li esse versículo, eu comecei a pensar como a gente é dependente do Espírito Santo e às vezes a gente não acaba nem ligando não digo ligando, mas a gente não dá tanta ênfase pro assunto Espírito Santo. A gente fala Espírito Santo, mas como se estivesse falando... remete mais ao renovo, ao batismo, exatamente, né? Assim, limitado a isso, né? A gente limita o assunto do Espírito Santo. A igreja vai vencendo triunfante pelo poder do sangue de Jesus. E as vitórias são certas e constantes. E o seu sangue é a nossa salvação. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no
no sangue de Jesus. Ele tem a chave do inferno e da morte. Há poder no sangue de Jesus. O inimigo já foi derrotado pelo poder do sangue de Jesus. E as vitórias são certas e constantes, e o seu sangue é a nossa redenção. Aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Ele tem a chave do inferno e da morte. Há poder no sangue de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Passamos por uma instabilidade aqui, mas não deixamos de louvar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ensaiando, agradecendo o nome do Senhor, entramos no ar aí. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse sangue do Senhor, aleluia, que nos cobre, nos livra de todo pecado. Aleluia. Ele nos justifica. Glórias a Deus. Há poder no sangue de Jesus. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Agradecemos a você que está nos assistindo, que não desistiu de nós aí, mesmo com essa interferência, aleluia. Mas o Espírito Santo, Senhor, ainda se faz presente em nosso meio, está conosco aqui. E que tu seja alcançado por ele, aleluia. Como é que Glória tá a o Deus. nosso chat aí, Mataiane? Glória a Deus. Temos bastantes participantes para glória e honra do Que Senhor. bênção. Meu Deus. Tem o irmão Isaac, da Juventude da Área Norte. Tem a Patrícia Araújo. Tem o irmão Ezequiel, Nosso líder. nosso líder de área. Tem o José Luiz, tem o irmão Matheus Guimarães da Juventude. Deus abençoe, Mateus. A irmã Franciele. Irmã Franciele, Deus abençoe, querida. Amém. A Stephanie também. Abençoe, irmã A Stephanie. irmã Ana Maria. A irmã Ana, Deus abençoe, irmã Ana. O irmão Gia Felipe. Glórias a Deus. Líder Líder da de nossa congregação de Parque da Matriz também. Glórias Glória a Deus. A irmã Rebeca Moraes, Deus abençoe, irmã Rebeca. da área Quamaquã. Glória a Deus, olha só. O irmão Maicon Souza. Deus abençoe. A irmã Sara também. Deus abençoe, irmã Sarinha. Ah, Aleluia. seus filhos. Aos meus filhos que estão com o meu celular, Deus abençoe. William, Yasmin, Brian, mamãe ama vocês. Pastor Mauro também. Pastor Mauro, glórias a Deus, Deus abençoe sua vida. O Pastor Mauro, irmão Kemuel Machado. nosso também. jovem lá, o Kemuel, Deus abençoe também. Aleluia. A Duda Rodrigues. Deus abençoe, Duda. A irmã Marli. A irmã Abençoe, Iris. irmã Marli, irmã Iris venezuelana nos acompanhando. Glórias a Deus. Glória a aleluia. Deus. O irmão Benhur. Benhur, Deus abençoe, irmão Benhur. A irmã Kailane também, nossa. Deus abençoe a jovem. Kailane, nossa jovem querida, ali, nossa Irmão Mária. Maicon. A irmã Abençoe, Janaíne, Maicon, muitas irmã. pessoas. Olha só, todos que estão nos acompanhando. Glória a glórias Deus. Irmão Israel de Silva, da área pioneira. Deus abençoe, irmão Israel. Glória a também. Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco. Amém. Irmão Ezequiel, que ficou ali intercedendo por nós, também é nosso líder. Deus abençoe. Glórias a Deus. Aleluia. Uma outra irmã também acabou de comentar, a irmã Glaucia Moreira. Gláucia? Glaucia, é isso. Amém. Irmã Gláucia, Deus abençoe. Deus Aleluia. abençoe, irmã. Glórias a Deus, a todos que estão nos assistindo. Aleluia. Que não Glória venha a ser Deus. nós, não venha ser nossas palavras, né? Mas que o Espírito Santo, o Senhor, como nós rogamos desde o início dessa programação, esteja nos guiando, nos conduzindo, aleluia, para que você seja impactado, você seja alcançado, aleluia, pela palavra do Senhor. A palavra tem poder, há poder no sangue de Jesus, há Glória poder a na Deus. palavra do Senhor. Aleluia. Antes de vir essa interferência, né? Aqui no sinal, a irmã Tayane estava falando, né, sobre o Espírito Santo constranger, aleluia, né, a diferença do Espírito Santo que nos constrange, a diferença que Satanás nos acusa, né. Isso é importante porque a acusação de Satanás vem na nossa mente, como a irmã Tayane estava dizendo,
a nossa mente, ela é um campo de batalha, né? Nossa mente, como disse que tu aprendeu no curso de missão, né? Isso. Precisa ser nossa escrava, nós precisamos dominar a nossa mente, que ela seja dominada pelo Espírito Santo. Porque a acusação de Satanás, ela vai longe. Satanás começa nos acusando. E esse erro, é verdade que ele está nos acusando, é um pecado cometido. Né? Então, se a gente não é sensível à voz do Espírito Santo, a gente confunde aquele pensamento com uma ação do Espírito Santo. Só que Satanás vai mais a fundo, diz assim, então tu não é digno de estar... Quem é tu para estar orando? O que adianta tu dobrar teu joelho? Olha... o que tu fez, Satanás começa a acusar e aquela acusação vai puxando, vira uma bola de neve, né? Porque tudo isso é verdade. Mas o Espírito Santo nos constrange e nos leva a nos arrependermos e clamarmos o sangue de Jesus, nos leva à intimidade, maior intimidade com o Senhor, né? E a acusação de Satanás, nós vamos deixando o poder do sangue de Jesus por lado, né? De um lado, dizendo assim, olha, não vou tomar ceia, não vou cooperar, não vou participar de nada, porque eu não sou digno de estar ali, né? Mas é esse o propósito de Satanás. Ninguém é digno, nós não somos dignos de nada, mas a misericórdia, o sangue de Jesus nos justifica, né? Nos purifica de todo o pecado, nos faz, né? A graça do Senhor nos alcançou. Só que temos que estar atentos a esses sinais, né? A esses sinais de acusação de Satanás, né? Que nos leva pro buraco, mesmo nos leva lá, né? E o constrangimento que o Espírito Santo nos faz ali a nos arrepender, mas nos voltarmos, né? À vontade do Senhor, aleluia. Porque a acusação de Satanás acaba, às vezes, sendo uma soberba nossa. Não, eu não vou. Olha, eu recebi essa escala, mas eu não vou porque eu não sou digna. Eu não posso estar lá, eu não sou bom exemplo para ninguém. Aí tu acaba te colocando em juiz, né? Tu vai assim, não, olha só. O poder de Jesus que me purifica de todo pecado, mas eu tô vendo que eu não posso cooperar hoje porque... Não tô bem. Então, tu vai deixando o poder do sangue de Jesus, o Espírito Santo vai perdendo espaço ali, e aquela acusação de Satanás já virou uma soberba, já te tornou juiz, né? E ali começa o perigo da questão da apostasia, e vai indo, uma coisa ruim leva a outra, né? Então, há poder no sangue de Jesus, que a nossa mente e nosso coração sejam dominados pelo Espírito Santo. Aí vai a importância da intimidade com Deus, Amém. Porque a gente... Como a irmã disse no começo do programa, a gente mata um leão por dia. Então, a importância da gente ter intimidade com Deus é que quando vem as lutas, as adversidades e a acusação de Satanás, a gente consegue discernir as coisas, a gente consegue, enfim, realmente pensar, né? Porque como ali Hebreus fala, que é o Espírito Santo que... a nossa consciência das obras mortas para servir a Deus. No caso, ele purifica a nossa mente, a nossa consciência para que a gente possa servir a Deus. Como a gente fala, o Espírito Santo nos constrange, e para o Espírito Santo nos constranger, a gente tem que estar íntimo com Deus. A gente tem que estar numa vida com Deus. Orando, jejuando, seguindo uma vida com Deus. Uma vida reta, né? Com comunhão com o Senhor. Nossa carne, ela não quer jejuar, nossa carne não quer orar, nossa carne não quer ler a palavra, né? Mas o Espírito Santo do Senhor, né, que faz morada em nós, né? Nós temos que fazer essa carne, essa casinha ceder à vontade do morador dela, que é o Espírito Santo, aleluia. E assim nós cedendo à vontade do Espírito Santo, aleluia, tudo se torna um ciclo, né? E esse ciclo aumenta, vai aumentando a comunhão com o Senhor, tu vai sentindo mais necessidade de orar mais, de buscar mais, né? Até chegar o dia da volta do Senhor. Agora veio... desculpa, não faz não. Agora veio na minha mente, né? Quando eu falei sobre a graça, a graça de Deus é algo muito interessante, porque a gente sabe que por nossas forças a gente nem acordava, né? Por nós não nem acordávamos, ficávamos simplesmente dormindo. Mas a graça de Deus, ela tá em tudo na nossa vida. Que nem geralmente eu sempre falo, quando eu acordo, chego na escola, daí as gurias batem, vem nessa chuva, não sei o que, alguma coisa assim. E eu falo, é a graça de Deus, porque por mim eu estaria dormindo. Então, a graça de Deus, ela tá sempre em nossa vida. Tudo que a gente faz é pela graça de Deus. A gente acordar, a gente levantar, a gente ir pra escola, a gente trabalhar, a gente ir pra faculdade. Sim. Todas as coisas que nós fazemos é pela graça de Deus. Então, até mesmo pra gente ler a Bíblia, a gente tem que estar revestido desta graça. Dessa graça. A gente tem que estar... a gente vive por essa graça, na verdade. A partir do momento que nós estamos revestidos dessa graça,
Deus vai nos alcançando e nós conseguimos ler a palavra de Deus, nós conseguimos jejuar, nós conseguimos buscar. Porque é tudo um círculo, no caso. Sim. É a graça de Deus, é a intimidade com Deus. Como é agora? Misericórdia, fugi a palavra. Amém. É a graça, a misericórdia, né? É a evolução, a intimidade com o Senhor Intimidade se torna com um Deus, ciclo. tudo Né? se torna um ciclo para que nós conseguimos ter a força, para que Deus nos dê força para fazer a vontade dele. É a mesma coisa quando nós temos um chamado. Logo de cara, por que a gente pensa? Não, um exemplo. Quando Deus revela o seu chamado para cada um, a primeira coisa que a gente pensa, não tem capacidade, mas Deus é um Deus que nos capacita. Sim. E é pela graça de Deus que a gente faz, não é porque a gente merece, ou porque, tu é mais bonitinho, ou tu é mais rico, tu tem aquilo. Não, é a graça de Deus. Deus usou o pobre, Deus usou a mula para falar com o balão. Sim. Então, é tudo pela graça de Deus. Para nós cumprirmos a vontade de Deus, é tudo pela graça de Deus. Glória a Deus. Como tu falou, nas nossas atividades, no cotidiano, tudo ali é a graça do Senhor, né? E é a paz que excede todo entendimento. A palavra nos fala, né? Que o Senhor nos dá a paz que excede, a paz que muitas vezes muito não entende, que nem... Vamos dar o exemplo ali da pandemia, né? Que foi um problema mundial, né? E a gente via a igreja triunfando, a igreja fazendo rede mundial, a igreja ali buscando, nós fazendo live, nós ali falando aqui com os microfones, com máscara ali, e alegres, porque a paz que excede todo entendimento, né? O Senhor nos alcança, aleluia. E quando nós falamos em consciência, em batalha na mente, logo quando se fala em batalha, a gente remete a uma guerra. Existe um adversário, por isso tem uma batalha, existe uma guerra. Nenhuma guerra, seja no campo físico, material ou espiritual, ela é vencida sem estratégia. Então, eu, no trabalho junto aos jovens, em alguns cultos, né, eu já passei essa orientação para eles, né? A nossa luta, por ser um campo de batalha, a gente tem que blindar ela. Então, nas orações eu sempre peço, blinda a nossa mente, Senhor. Sim. Né? Porque nós estamos num campo de batalha. É em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo escreve lá. Efésios 6. A partir do versículo 10, onde ele faz uma descrição, né, que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, né? Ele fala do capacete da salvação, né? Para nós usarmos o capacete da salvação, com o qual nós podemos apagar os dardos do maligno. E por quê? Porque os dardos na mente. Então, se nós temos o capacete da salvação, e esse é um ponto estratégico. Aleluia. Né? Se nós temos o capacete da salvação, a nossa esperança é ser salva, a nossa esperança é Cristo, é morar na glória, chegar no céu. Né? Quando nós temos isso bem claro na nossa mente, e nós realmente usamos esse capacete, ele apaga qualquer dardo inflamado maligno. Né? O escudo da fé também. Né? O escudo da fé apaga esses dardos. E é interessante, quando o apóstolo fala do escudo da fé apagando os dardos, já falei sobre isso numa pregação, num culto. O escudo romano, ele cobria da canela até a cabeça. Né? Então, ele era um escudo comprido, ele não era um escudo curtinho, né? E era um escudo que metade do escudo tu protegia o teu corpo, metade do teu corpo, e a outra metade tu protegia a metade do corpo do soldado do lado. Né? Então, você estava aqui com o escudo, né? O soldado desse lado aqui, tu protegia a parte dele. Esse teu lado que tu não protegia, o outro colega protegia. Né? Então, o exército romano, ele avançava contra os seus adversários, eles não conseguiam achar brecha, porque um protegia o outro. Né? Então, eu protegia o da direita, o da esquerda me protegia. Né? Ao mesmo tempo que eu me protejo e protejo o colega da direita. Eu me protejo, o colega da esquerda me protege aqui do outro lado. Então, fala da união. A igreja que é triunfante é uma igreja unida. É uma igreja que está alicerçada na palavra, que conhece, né, os dons do Espírito Santo, que trabalha com os dons do Espírito Santo,
que permite que o Espírito Santo realmente domine a sua vida, porque sabe que isso é condição primordial para vencer a guerra espiritual, para vencer qualquer batalha espiritual. Se nós não estivermos sendo regidos, dirigidos pelo Espírito Santo, nada feito, nada feito. Nós vamos remar contra a maré e não vamos chegar em lugar nenhum. Mas quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida e nós temos assim, Senhor, faça morada, né? As coisas elas andam. E enquanto nós estávamos no intervalo aqui, eu recebi a mensagem do nosso irmão Ezequiel no meio-dia, né? Que o meu trabalho não posso usar celular, eu só pego na hora do meio-dia. Ah, sim. Né? E aí ele fez o convite, falou do tema, né? Então não tive muito tempo também para ver. Sim. Mas chegando em casa eu encontrei alguns versículos interessantes. Um deles está em Lucas capítulo 24, versículo 49, que vai nos dizer que o Senhor Jesus, ele entregou o Espírito Santo aos discípulos. Mas mesmo assim ele deu uma ordem interessante. Lucas 24, 49. Diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual é a promessa? O Espírito Santo, Consolador. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, o Espírito Santo já estava com os apóstolos. O Senhor Jesus já tinha dado, já tinha enviado sobre eles o Espírito Santo. Só que eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. E aí há uma outra discussão aqui, né? Nós não vamos entrar, né? Porque é muito longo, complexo. né? Muito longo. Você ter o Espírito Santo e você ser cheio do Espírito Santo são coisas diferentes. Deus, o próprio Senhor Jesus já tinha dado o Espírito Santo aos seus discípulos. Mas deu a ordem, vocês têm o Espírito Santo, né? Mas ficar em Jerusalém, né? Até que do alto sejais revestidos de poder. E aí é o que acontece lá em Atos 2, né? Aleluia. Atos A manifestação, 2, né? A manifestação do Espírito Santo. O Espírito Espírito Santo vem sobre eles, né? E batizando-os, né? E um batismo que eles não tinham ainda, né? Ali eles receberam um revestimento de poder. E aquilo os capacitou, né, para ganhar multidões na sua época, né? Então é muito interessante essa questão aí. O próprio Senhor Jesus, ele, a partir do momento que o ser humano ele se volta, ele quer ter uma mudança de vida e busca, nós lemos anteriormente, né, que o Senhor ele não nega. Não nega. Se você pedir o Espírito Santo, ele vai lhe dar. O Espírito Santo vai ajudar você e eu a reconhecer os nossos erros, né? Então nós reconhecemos os erros, reconhecemos que somos pecadores e nos arrependemos. A partir desse momento, nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos o convencimento daquilo que é errado na nossa vida. Discernimento, né? O discernimento. Mas ter o poder para vencer guerras e batalhas, seja no campo físico ou espiritual, aí nós precisamos, né, ser cheios do Espírito Santo. Tudo é a questão Glória a da Deus. mente, né? Tudo a gente vê, tudo é a questão. O capacete da salvação tem que estar ali, né? Tem que estar. Eu tava pensando, né, se eu falaria nisso, porque, enfim, como a gente tá falando sobre o Espírito Santo, mas agora veio essa questão da mente sobre as armaduras espirituais, né? Capacete da salvação, escudo, tudo mais. Eu achei isso muito interessante, que eu levei pra minha vida, que uma das coisas que eu também aprendi no curso de missão, né, que o pastor falou, foi que o nosso escudo, muitas vezes a gente precisa trocar ele, porque de tanto que a gente lutou, e aquilo foi algo que eu parei pra pensar e eu nunca, foi a primeira vez que eu escutei, nos meus 5 anos de conversão, foi a primeira vez que eu escutei alguém falando pra mim que eu precisava trocar, pra mim, que eu digo em geral, nós que estávamos lá, que nós precisamos trocar o nosso escudo, porque um escudo de quem luta, vai pra guerra, de tanto, enfim, de tanto ser atingido, às vezes não vai nem causar mais efeito. Então a gente precisa ir lá gasto. Exatamente, tá gasto. E lá no curso de missão,
a gente orou sobre essa questão para que nós tivéssemos um novo, como é que é a palavra mesmo? Um novo equipamento, no caso. E Nova armadura. uma nova armadura, exatamente. E que eu achei muito interessante que o pastor falou, que agora me fugiu o nome dele, que ele falou que o escudo, o nosso escudo, ele não é atingido de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Que através dos nossos pensamentos, Satanás age e é a gente que fere nosso próprio escudo. Isso eu achei algo muito que impactou a minha vida, sabe? Porque é através dos nossos pensamentos que Satanás acusa e age e nós acabamos pecando. Que nem a questão quando a irmã falou. Quando nós pecamos, Satanás vai lá e acusa. Aquilo que ele está nos acusando é verdade. Mas a gente também tem que estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que vai nos guiar para o lado correto, para o lado certo. Nós pecamos, mas nós houve o arrependimento. Sim. Então, se nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, a gente vai criar uma bola de neve, porque daí a gente vai dar ouvidos para Satanás. A gente fala, não, mas realmente errei. Daí vem uma escala. Não vou cumprir essa escala porque não sou digna. Ninguém. Não tô bem, exatamente. Então, a partir daquele momento que nós começamos a ferir o nosso escudo, porque através dos nossos pensamentos, da acusação de Satanás que nós nos deixamos levar, nós atingimos o nosso escudo de dentro para fora. Por isso que muitas vezes, porque falam que Satanás não tem poder, só se Deus permitir, mas Satanás não tem poder de te encostar. Então, quando Satanás te atinge, ele vai por pontos das tuas atitudes. Estratégicos, né? Exatamente, pontos estratégicos. Enquanto quando ele vê que tu erra em alguma parte, ele já te atinge com algum dardo inflamado e nós mesmos ferimos o nosso escudo. Interessante. Interessante essa colocação. E necessária, né? Necessária, muito necessária. Glórias a Deus por esse esclarecimento, né? Glórias a Deus. Glória a Deus. Nossa, riquíssimo. E quando a gente fala em armadura, né? A gente fala muito na armadura de Efésios 6, porque é a armadura que nós temos que ter. Sim, sim. Mas a Bíblia, ela aponta outras armaduras. Assim como tem essa de Efésios, tem outras 2 armaduras que aparecem na palavra que nós não devemos usar, né? A primeira armadura, eu até estava procurando aqui, eu não encontrei, mas com certeza está em 1 Samuel, ali entre o capítulo 16 e 17, que é quando Davi vai lutar com Golias, né? Então, o que acontece? Saul, ele oferece a sua armadura para Davi usar. E Davi começa a colocar aquela armadura, mas não se sente bem com aquela armadura ali. Não é para ele. Não. Né? Tem armaduras que não nos servem. Né? Eu parto do seguinte princípio: a armadura de um desviado, Saul era um desviado, né? Nunca vai, né, se encaixar num homem, numa mulher que serve a Deus e que é cheio do Espírito Santo, que tem a presença do Espírito Santo. Então, as armas de alguém que está longe de Deus não servem para nós, né? E a segunda armadura, dentro desse mesmo contexto, é a do Golias. Né? Não se fala muito na armadura do Golias, né? Mas a forma como Golias morreu, ele morreu, né, com a sua fronte aberta, atingida, né? Sim. Eu li um livro que fala sobre isso, diz que ele não morreu quando a pedra atingiu aqui, foi quando ele caiu. Quando ele caiu de frente, a pedra cravou, né? Mas ele estava com capacete. Mas não era o capacete da salvação. O capacete do Golias tinha
um espaço, uma fenda. E aí, assim, o que pode ser esse espaço, essa fenda aqui, né? Bem na fronte, que simboliza a nossa mente, né? Pode ser um orgulho, pode ser inveja, né? Foi uma fresta bem certinha para o inimigo atacar ele, né? Ele olhou para o Davi assim, mas tu acha que eu sou um cão para vir comigo, para vir contra mim com paus e pedras? Deu pra ti. Ele não conseguiu enxergar ainda havia uma ameaça. Então ele foi assim com uma arrogância, uma prepotência. Não, porque isso aí eu vou vencer fácil, né? E essa arrogância era aquele espacinho lá, ó. Aquele espacinho na mente dele, ele deixou que Satanás iludisse ele porque ele não estava protegido. Ele achava que estava protegido com uma lança, com um escudo, com uma baita de uma espada. E tudo mais. Né? Mas aquela armadura não serviu para protegê-lo. Né? E quando nós deixamos nos levar pelas nossas paixões, pelo nosso próprio entendimento, né? Que não, quando não é esse entendimento, não é guiado pelo Espírito Santo, nós estamos completamente desprotegidos. Verdade. A nossa armadura, nós mesmos temos que conquistá-la, né? Agora o Senhor me fez lembrar algo ali sobre uma parábola de Jesus sobre as 10 virgens, né? Aquele óleo simbolizava, vamos dizer assim, a presença do Espírito Santo, né? E ali, como o senhor falou, que a armadura de Saul não serviu para Davi, porque todos nós temos que adquirir a nossa armadura, né? Nós temos que ter esse capacete de salvação, mas nós temos que vestir esse capacete. Nós não podemos pegar, alguém pegar o capacete de salvação e pôr em nós. Nós temos que fazer isso. É verdade. E ali, quando o noivo se aproximou dessa parábola, e quando o noivo chamou as 10 virgens, né? 5 delas tinham guardado o óleo. E as que não foram prudentes pediram um pouquinho emprestado, mas elas disseram, não, esse óleo é para nós, né? Então, a presença do Espírito Santo é para quem busca, né? Eu posso te ajudar em oração, eu posso, assim, clamar ao Senhor, mas a decisão de se aproximar, de tu ter a presença do Senhor, é só tu que pode ter, né? É só eu mesma que posso, no caso, assim, me permitir ser usada pelo Espírito Santo. Eu não posso pegar a tua unção e transmitir, né? É verdade. Então é a questão ali, todas aparentemente iguais, né? Que a Bíblia nos fala, ali, estudando um pouquinho mais a fundo, era como se fossem damas de honra, todas bem vestidas, né? Como a gente olha a igreja em geral, todos crentes, todos bem vestidos, mas somente 5 tinham a presença do Espírito Santo, né? 5 estavam vigilantes, 5 estavam ali se importando em ter uma reserva, o óleo, né? E isso não é possível a gente dividir, não é possível a gente alcançar, né? A presença do Senhor é uma experiência individual a cada um. Glórias a Deus, olha, vai se abrindo ali. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, é essa questão que precisamos estar atentos, né, aos sinais, aquilo que o Senhor quer falar conosco, aleluia. Ali a presença, 5 delas estavam esperando. A Bíblia fala que todas adormeceram. Isso também é muito interessante, porque nós vivemos em dias maus, em dias difíceis, né? Como aquelas moças ali, a parábola, ali a história que Jesus contou, de certo, elas estavam cansadas de esperar o noivo. Imagina o noivo chegar à meia-noite, né? O horário de maior escuridão, né? Falando de ciência agora, o horário de maior escuridão do mundo é a meia-noite, né? Onde tudo... Então estavam cansadas, né? Mas estavam precavidas, aquelas 5 ali, com o óleo ali guardadinho para sua lâmpada não se apagar, sua lamparina não se apagar. Mas 5 delas pensaram assim, né? Depois a gente pega emprestado, ou o noivo não vai vir mais, o noivo fugiu da noiva, não vai vir mais, né? E o noivo chamou, né? A presença do Espírito Santo. Marine, a gente poderia fazer uma oração neste Claro, momento? glórias a Deus. Tem oração de vitória. Pelas pessoas que estão nos assistindo e que, por mais que não estejam videologados agora, mas que esse vídeo que vai ficar salvo no canal da igreja possa alcançar aquela pessoa que vai estar assistindo. Glórias a Deus. Amém.
irmã, pode orar. Amém. Aleluia. Oremos então, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Senhor Deus e Pai. Estamos mais uma vez, Senhor, na Tua Senhor, presença, Pai. dependemos de Nós Ti, glorificamos Senhor. o Teu nome, Que Senhor, este pela vídeo, Tua graça, Senhor, que essa pela Tua programação, Senhor, misericórdia, por sirva de nossas bênção, vidas, ó Pai Senhor, sobre a querido, vida Pai dos Teus amado. filhos, Senhor, que Nós estão pedimos assistindo neste ou que irão momento, assistir, Senhor, que Pai. o Senhor venha alcançar, Senhor, ó Pai, a palavra cada que foi a vida nós que está revelada, assistindo, Senhor que Jesus, vão que também assistir, tenha ó Pai sido, querido, Senhor Pai Jesus amado, querido, de grande venha valor ficar para aqueles que marcado na estão, tábua Senhor do Jesus nosso querido, coração, ó no Pai seu lar, na querido, sua casa, e que estão eles videologados possam, de alguma Senhor, maneira, praticar e Senhor. receber esse Espírito Santo de Pai, nós, na sua nossas vida, vidas, Senhor, em Espírito nome de Santo Jesus, que Pai, nos aquelas pessoas que salvou, não que nos conhecem libertou, o a Tua Espírito de palavra, nossas Senhor, vidas que que elas nos venham tira, Senhor, aceitar da o Teu podridão dos Espírito pecados, Santo, Senhor, Senhor. neste momento Espírito que estão Santo que cuida de assistindo. nós, Senhor. Deus, Jesus, que o Senhor alcança venha entrar essas na vida vidas, de Senhor. cada um dessas pessoas Alcança, que Senhor, a vida estão, dos Pai, teus filhos, Senhor. videologados, Dirige os que vão pensamentos, Senhor. assistir, ó Pai Dirige a querido, Pai mente, o amado. coração, Senhor Jesus. O Senhor querido. tem o poder de Toma, todas Senhor, as a direção coisas. dessas O Senhor vidas, sabe Pai. de todas as coisas, Toma, ó Pai. Senhor Jesus Nós querido, sabemos que a os Tua vontade caminhos ela é dessas boa, pessoas, perfeita, Senhor agradável. O Jesus Senhor querido. está sempre Toma, nos Pai guiando amado, para o caminho que venham certo. ser, Que o Senhor Senhor, tua venha morada tomar, Senhor, o seu permanente, coração, Senhor. ó Pai querido, Pai Instrua, amado. Senhor Jesus, Que o capacite, Senhor Senhor, venha, revigora Senhor, as em forças, nome de Pai, Jesus, e ó dá Pai. persistência até o Tomar por dia da tua vinda, cativamente o Senhor. coração, guarda, Senhor, a Persistência, Senhor, mente, nós Senhor, rogamos a Ti, de cada Senhor, pessoa que Jesus está assistindo querido. esse vídeo, Senhor. Persistência Pela até Tua o dia da graça, tua Pai, em vida, nome Pai. de Jesus, Seja guarda o conosco, pensamento, Senhor. Senhor, Que teu para nome que nós seja não venhamos louvado pecar através contra dessas Ti, vidas Senhor, até é o que a dia Tua da tua graça vinda, venha estar Pai. conosco, Pelo que a poder Tua que há no teu presença venha sangue, estar Senhor, pelo conosco, poder que há em Ti, por onde Pai. nós andarmos, o Nós Teu Espírito concordamos, Santo Senhor Jesus venha querido, estar nós conosco declaramos para a nos vitória, constranger, para Senhor, aquele, Senhor, quando que nós está nos tomamos assistindo, atitudes Pai. impulsivas, Pelo Senhor. poder que há no teu Mas em sangue, nome de Senhor. Jesus, ó Pai, Pelo nós te poder que pedimos, há em Senhor, Ti, que o Senhor, Senhor que venha haja estar domínio do conosco. Teu Espírito E nós te Santo, Senhor, em agradecemos, ó todas as Pai, áreas, Pai. por tudo, por Somos sempre gratos ter a Ti, cuidado de Senhor, nós, por esta todos, oportunidade, até nos Senhor. mínimos detalhes. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Nós estávamos reservando um espaço para a pregação, mas o assunto rendeu. Glórias a Deus, aleluia. Né? E tudo pelo domínio do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Jeremias, glória a Deus. Glória a Deus, meu Jeremias. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, aleluia. Vamos dar espaço para louvarmos, agradecermos o nome daquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Você louve juntamente conosco, aleluia. Glória a Deus, gente. Deus do céu. Aleluia. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória, Aleluia, e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a
Glória a Aleluia. Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, aleluia. Glórias a Deus. aleluia. O bendito Espírito Santo, aleluia, que cuidou de nós durante essa semana, aleluia. Foi Ele mesmo que nos trouxe aqui, aleluia, para estarmos falando da grandeza dEle, falando que Ele pode tudo fazer, tudo resolver por ti, aleluia. Para nós encerrarmos, meus irmãos, eu gostaria de estar lendo, aleluia, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 em diante, aleluia. Que aqui, além de todas essas coisas que o Espírito Santo faz por nós, aleluia, Ele nos convence e nos faz lembrar das promessas do Senhor, aleluia. E isso é gratificante, aleluia. É o Deus que cuida de nós enquanto a gente está assim, naqueles momentos que a gente tem as turbulências. Ele nos faz vir à memória, aleluia, todas as promessas que o Senhor nos fez, aleluia. E o nosso Deus é Deus verdadeiro, o que Ele promete, Ele cumpre. E ali o Espírito Santo vai, Uramandara, Ele vai assim nos preenchendo, aleluia. Ele vai nos convencendo, aleluia, a persistir, aleluia. Né? A persistência do crente tem que ser até o arrebatamento, aleluia. Né? A nossa vida tem que estar reta diante do Senhor, aleluia, até o arrebatamento. 2 Coríntios, aleluia, capítulo 3, versículo 12 em diante. Aleluia. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar. E não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento, véu o qual está aniquilado em Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converteram ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Mas todos nós, com face descoberta, contemplamos como um grande espelho a glória do Senhor. Somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glória Ali a Deus. nos fala, né, antes da vinda do Senhor, ali Moisés teve que encobrir o rosto, né, perante tamanha glória. Mas hoje nós temos o privilégio, aleluia, de termos acesso livre ao Pai, aleluia. O Espírito Santo que intercede por nós, Ele mora em nós pela misericórdia do Senhor, aleluia. Somos morada dele, aleluia. O véu se rasgou. O véu se rasgou, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E Ele nos faz recordar as promessas do Senhor, né? Que a palavra nos fala, o céu que nos aguarda são inefáveis, né? Não existe palavra para descrever a beleza e a grandeza do céu. Não existe palavra para expressar a glória que vai ser conhecer o nosso Senhor Jesus. A vermos o nosso Deus face a face. Então, isso é a esperança do crente, aleluia. Essa é a esperança viva do crente. E mediante a ação do Espírito Santo sobre nossas vidas, aleluia, que nós vamos andando de vitória em vitória, aleluia. Aleluia. Somos crentes, temos as tribulações da vida, sim, mas somos mais que vencedores por Cristo Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Aleluia. Deus. Agradecemos a você que nos assistiu até este momento, aleluia. Como disse a irmã Tayane, que este vídeo seja assistido hoje ou algum outro dia, aleluia. Sirva de bênção para a tua vida, que tu seja morada do Senhor, que tu tenha Glória a Deus. a oportunidade, Aleluia. aleluia, que abra o teu coração para o Espírito Santo fazer morada em ti, aleluia. Quero agradecer ao irmão Jeremias, aleluia, que aceitou este convite, aleluia, como um corpo, como unidade da igreja, né? Assim como a nossa irmã Tayane, que está sempre também aceitando ali, não importa o horário, ela sempre está disposta a fazer a vontade do Senhor, assim como um corpo, é a unidade da igreja, né? Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, aleluia. Fazer uma oração, irmão Jeremias, para encerrar, aleluia. Então vamos orar, né? Aleluia. Pedir que o Espírito Santo comande as nossas ações. Você que está em casa agora, nos acompanhou até aqui nesse vídeo, né? Te convido a entregar a sua vida a Deus, a pedir a Deus que o Senhor lhe dê o Espírito Santo e que o Espírito Santo possa ser o seu guia. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor dos exércitos, nós chegamos em Tua presença, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de entrar nesses lares agora, Senhor,
Aleluia, e levarmos a tua santa e poderosa palavra. E levarmos essa mensagem, Senhor, de esperança, de paz, de salvação, para dizer a esses que estão nos acompanhando, meu Pai, aleluia, o quão maravilhoso é quando nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, quando nós permitimos que o Espírito Santo seja o nosso guia, aleluia, o nosso orientador, Ramam, Desturiam, Decandalai. Oh, Senhor amado, nós te agradecemos, Pai, aleluia, por essas vidas que estão fazendo um propósito agora contigo, estão te aceitando, estão aceitando, Senhor, a presença do Espírito Santo na sua vida, a presença do Espírito Santo no seu lar, na sua casa, sobre a sua família. Pai, que haja mudança, que haja renovo, aleluia, que haja transformação nesta família agora. Orai, cantarai, tu tens o poder, Senhor, para ter um encontro agora, Pai amado, pelo poder que é no teu sangue, Senhor, apresentamos nossas vidas, Senhor. Sabemos que há poder no teu sangue, que há poder em ti, Senhor. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, que há poder em ti. Santo e com fogo, nós renova, Senhor, o teu servo e a tua serva, aleluia, que está desanimada, mas está te buscando agora, aleluia, está renovando a sua aliança, Senhor, vitória, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, que este lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, que este lar, Senhor, seja governado e dirigido pelo teu Espírito Santo. Somos gratos a ti, Senhor, a te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, Pai, por todas essas vitórias, em nome de Jesus. Aleluia. Mais uma vez agradecemos a sua companhia. Aleluia. Que o Espírito Santo, Senhor, te abençoe. E o nosso lema é Deus na frente. Das batalhas, Deus